Há muito tempo atrás, as pessoas passavam horas em almoços de negócio. Era uma maneira de estabelecer um bom vínculo. As pessoas podiam saborear diversos pratos, vinhos deliciosos e muitas vezes, depois de horas de encontro, nem voltavam para o trabalho. A nossa realidade mudou um pouquinho, não é? É pensando nessa vida mais agitada que nós vamos tratar das regras da etiqueta à mesa. Vamos respeitar as regras da etiqueta tradicional, mas dar um ar mais contemporâneo para essas informações, levando-se em conta que a nossa agenda é mais corrida e o nosso tempo tem que ser muito melhor aproveitado. Nós vamos saborear agora as dicas da etiqueta à mesa. Nós vamos trabalhar agora os utensílios. Como que uma mesa é colocada e qual a função de cada um deles. Aqui nós temos um exemplo da posição correta. E quando nós falamos da posição correta, de uma certa forma somos injustos, porque essas regras são voltadas aos destros. Os talheres e os copos são colocados numa posição onde a mão direita circula de uma forma mais confortável. A nossa primeira providência, sempre que estivermos numa mesa, é perceber onde estão os nossos copos e o prato do pão. Do lado direito nós temos os copos, as taças, e do lado esquerdo o prato do pão. Uma regra bacana para você poder lembrar aonde colocar cada utensílio é saber que do lado direito nós temos as damas, as taças, as colheres ou as facas. Do lado esquerdo nós temos os cavalheiros, o prato do pão, os garfos e, em alguns casos também, o guardanapo. Os nossos pratos são colocados na ordem que os alimentos vão ser servidos. Portanto, usaremos primeiro o prato superior e depois o outro. Os talheres também são colocados conforme os pratos serão servidos. Do lado externo nós temos os talheres que vamos usar em primeiro lugar e, seguindo essa sequência, chegando próximo do prato, os últimos talheres a serem utilizados. Resumidamente, nós comemos de fora para dentro, de cima para baixo. Os talheres de sobremesa são colocados na parte superior. Isso porque eles só serão usados ao final da refeição. O nosso prato do pão do lado esquerdo, onde o manteremos inclusive durante o início da refeição. Cada uma das taças tem a sua utilidade e elas são dispostas conforme a largura da boca. Nós temos a primeira taça mais larga para água, suco ou refrigerante. Depois a segunda taça para vinho tinto. A taça menor para vinho branco e, por fim, a mais fina e mais alta para champanhe. Podemos ter uma diferença nessa posição se por acaso o hostess ou a pessoa que oferece o jantar ou o almoço prevê um brinde no meio da refeição. Tendo todas essas dicas bem trabalhadas, lembramos apenas que ao sentar à mesa, nós começamos com o guardanapo. Guardanapo no colo vai garantir que a sua roupa fique sempre limpa e impecável. Agora vamos aprender como saborear cada um dos pratos, do pão até a sobremesa. Nós iniciamos pelo delicioso pãozinho, e aqui vão algumas dicas básicas. Nós tiramos um pedacinho de cada vez, o suficiente para entrar direto na nossa boca. Dessa forma nós evitamos aquela casquinha que cai no colo. Nós separamos a fatia que vamos comer, colocamos um pouquinho de manteiga na ponta da espátula ou da faca, nos servimos e assim. Saboreamos. As sopas são deliciosas entradas, principalmente se o clima é um pouco mais frio. Mas para que não haja nenhum constrangimento, aqui vão algumas dicas básicas para você evitar algumas gafes. Primeiro, ao tomar a sopa, selecionar uma porção mais próxima da lateral da porcelana. Isso vai garantir uma porção um pouco mais fria. Ao saborear a sopa, nós não podemos fazer barulho. E para garantir que você não vai queimar a sua língua, você pode proteger por dentro de saliva. E aí então, saborear a sua sopa. Ao final da sopa, nós às vezes temos a tentação de levantar um pouquinho e dar aquela raspadinha no prato. Só fazemos isso em casa, né? Porque na verdade, num ambiente mais chique, mais requintado, nós não podemos levantar o prato. Ao término da sopa, deixamos o talher dentro da tigela e isso significa que estamos satisfeitos.
salada é uma bela entrada, pode ser colocada no lugar da sopa e é um dos momentos que mais assusta as pessoas. Ficamos meio em dúvida se devemos cortar a alface ou não. A dica básica dentro da etiqueta contemporânea é: se a folha vier inteira, você pode dar até um corte, o resto você vai fazer um envelopinho. Folhas que tenham um caule muito grosso ou que sejam mais estruturadas, como a selga, endívia, rúcula e o repolho, você pode cortar, mesmo porque é capaz de explodir se você resolver dobrar. Eu vou ensinar uma dica básica de como dobrar o alface e evitar que ele saia do garfo na hora de você servir. Vem aqui, preste atenção. Você vai pensar no centro da folha e levar sempre as pontinhas ao centro, fazendo o seu pacotinho. A faca sempre entra como um auxiliar. Ao final, você faz o que a gente chama de uma alavancadinha, para garantir que esse envelope será bem fechadinho até a sua entrega. O tomate da salada nós podemos trabalhar de duas formas. Se ele for mais amplo, podemos cortar. Tomatinho cereja, ele normalmente explode quando nós tentamos cortá-lo. Então você pode colocar na pontinha do garfo e levar até a boca. E o que fazer com o caroço de azeitona? Nós temos algumas opções. Nós podemos cortar a lateral da azeitona, ou se levarmos à boca, podemos retirar o caroço no próprio garfo, assim. Um dos pratos que também dá um pouco de dúvida são as massas. As pessoas perguntam, pode cortar, não pode cortar? Se for um penne, um nhoque, você até pode cortar com o próprio garfo. Com faca, jamais. Isso é um assassinato para qualquer italiano. Mas nós podemos ter como uma ajuda básica aqui para o espaguete a colher. A colher nós podemos utilizar do lado onde nós temos menos firmeza como um apoio para o garfo. E o garfo é aquele que vai espetar 2 ou 3 fiozinhos e a partir da ajuda da colher nós vamos enrolando, enrolando, enrolando. Ajeitamos delicadamente e saboreamos a massa. E finalmente o prato principal é servido seguindo o pedido que você fez. Se por acaso você pediu carne, o garçom vem e retira os talheres de peixe. E se você pediu peixe, ele retira os talheres de carne. Tendo-se em vista que nós teremos um frango para saborear, os nossos talheres são os maiores, a faca e o garfo. Nós vamos utilizar aqui uma técnica onde nós trabalhamos um pedacinho por vez. Primeiro nós cortamos um pedaço do frango e soltamos. Depois nós nos servimos do arroz, colocamos o frango na pontinha, limpamos a faca discretamente e assim saboreamos o conjunto. Muitas pessoas têm dúvidas a respeito do uso do garfo e da faca. Aqui vão algumas dicas básicas. Na hora de cortar, nós usamos essa posição. Para encaixar direitinho o garfo, imagine que você esteja apontando para alguém. Agora siga a ordem aqui do seu indicador, finalizando o garfo no meio da palma da mão. É nesse momento que nós cortamos a carne ou o frango. Lembrando que você pode utilizar aqui a mão que lhe for mais conveniente. Se você sente mais firmeza utilizando a faca na mão direita, tudo bem. Você vai cortar, mas antes de levar o garfo até a boca, você vai descansar o talher. Imaginamos que você também pode preferir outro tipo de uso, a faca aqui do lado esquerdo. Tudo bem também. Você vai seguir o seu conforto, utilizar a faca do lado que você sente mais confortável, mas também, na hora de levar o frango ou a carne à boca, descansar a faca e aí se alimentar. Algumas dicas básicas enquanto você estiver se alimentando é sempre manter os talheres mais baixos. Tem pessoas que às vezes se empolgam, esquecem dos talheres na mão e começam a conversar com os talheres em punho. Isso pode parecer falta de educação. A faca sempre descansa com o corte voltado para dentro. Enquanto eu estou me alimentando, os talheres vão fazendo essa dança. No momento que eu quero mostrar que eu realmente estou satisfeito, que eu posso passar para a sobremesa, eu vou colocar os talheres paralelos no prato. Posso colocar do lado esquerdo
posso colocar do lado direito e posso colocar também no centro do prato. Agora nós temos espaço para a sobremesa. E chega uma hora bem esperada, que é a hora da sobremesa. Os talheres já são colocados desde o início da refeição e é nesse momento que nós vamos utilizá-lo. Normalmente, por uma peça mais estruturada, uma torta com uma crosta um pouco mais grossa, nós utilizamos a faca e o garfo. Tortas um pouco mais suaves, nós podemos utilizar só o garfo, e se for uma torta mousse ou uma torta acompanhada de sorvete, podemos utilizar a colher. As sobremesas com frutas, a mesma coisa. Nós utilizamos o garfo e a faca para as peças mais estruturadas e utilizamos o garfo para as frutas mais molinhas. Nos servimos com o mesmo raciocínio que eu expliquei na carne. Primeiro o garfo, descansamos a faca e saboreamos a sobremesa. Por fim, algumas dicas básicas que respondem algumas dúvidas que você pode ter. Em relação ao guardanapo, ele fica sempre no seu colo e a cada momento, quando você for beber alguma coisa, você levanta, limpa a lateral dos lábios e a partir de então, bebe. Uma dica para o guardanapo sempre ficar bonito, intacto, é você manter a dobra voltada para você. É como se ele falasse para você: oi, tudo bem? Assim é uma dica para você manter o guardanapo no lugar correto. As taças nós devemos idealmente segurar por baixo, principalmente se a bebida for gelada, e mudar conforme a temperatura da sua mão. Uma água neutra, um suco natural, você pode sim segurar pela parte de cima. O indicador é opcional, você pode ou não utilizá-lo. Outra dúvida básica é em relação aos braços e punhos. Uma dica boa para lembrarmos é da regra do sempre, às vezes e nunca. Nós só temos espaços para os cotovelos quando realmente não temos mais utensílios na mesa. O ideal é sempre manter os punhos e os braços bem próximos do corpo. Em relação à conta ou ao início do prato, nós temos que respeitar aqui uma hierarquia básica. A pessoa mais importante da mesa é aquela que vai começar primeiro a refeição, vai pedir primeiro a refeição e ao terminar vai ser a pessoa também que vai concordar prioritariamente em pedir a conta. Se é do seu interesse ter um relacionamento com aquele cliente ou aquela pessoa, você vai pagar a conta e se você convidou, prepare-se, porque a conta é sua também. Outra dica importante é sobre os alimentos que não comemos, não gostamos ou temos alergia. Para tudo é possível falar não, desde que uma forma delicada. Como? Eu agradeço a sua sugestão, hoje infelizmente não posso saborear um vinho, mas desejo ao senhor uma boa bebida, pode escolher, só fica à vontade. Eu adoraria comer uma sobremesa, mas infelizmente eu sou diabético, então essa eu vou ter que deixar passar. Sim, podemos dizer não e com educação. Os homens ficam sempre em dúvida em relação ao paletó. Ao chegar no restaurante, ele pode tirar o paletó se o cliente também tiver feito. Se o cliente já tirou o paletó, é só pedir licença e colocar o seu paletó na cadeira. Se o cliente não tirou o paletó, permaneça com seu paletó também durante a refeição. As bolsas femininas podem ser colocadas na lateral da cadeira, aqui embaixo da mesa no colo, atrás nas costas, ou você pode usar aquele utensílio que coloca na mesa e você consegue pendurar a sua bolsa. Celular não devemos atender durante as refeições. É uma deselegância e falta de atenção com os outros também. Como o intuito aqui é conversar sobre negócios, evite bebidas alcoólicas ou então aquelas bebidas gasosas que podem dar um desconforto durante a conversa. A minha última dica é lembrando da conexão. Tudo que falamos aqui prevê uma situação mais formal, mais elegante, mas você também pode ter um cliente que te convida para ir num boteco, numa situação mais despojada, onde você vai utilizar às vezes o alimento com as próprias mãos. O importante aqui é estabelecer a conexão, mostrar para o cliente que você tem flexibilidade. E o que mais importa é você ter uma boa relação de almoço ou de jantar, uma boa relação de negócios com o seu cliente. Espero que essas dicas tenham esclarecido muitas dúvidas, agora basta praticá-las e todos os dias. Bom apetite!